Boa tarde, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com sua família. Eu estou falando aqui de Campo Grande, nesta tarde do dia 22 de julho de 2025. Amém? Nessa tarde nós queremos trazer para a nossa meditação um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49, que nos fala sobre fundamentos, alicerces, base, Então, esse é um texto bastante interessante. Lucas, capítulo 6, 46 ao 49, assim nos diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam a abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Então, nós estamos falando sobre fundamento, sobre alicerce, Fundamento é o alicerce, a base de qualquer edifício, seja ele físico ou espiritual, Para se construir um castelo ou um grande edifício, é necessário que seja construído primeiro um grande e profundo alicerce, para que o edifício se sustente e não caia. Então, fundamento é o principal apoio ou base de uma construção. Pode ser também a principal causa ou motivo de uma ideia ou um projeto. Todo projeto, toda pesquisa, ela, antes de ser iniciada, ela tem um fundamento, algo que fundamentou aquele trabalho. Por exemplo, a justiça deveria ser o principal fundamento de um Estado ou nação, assim como Jesus é o fundamento do cristianismo. Então, a justiça deveria ser o principal fundamento de um Estado ou nação, e, infelizmente, nós estamos vendo no nosso país que o que menos nós estamos tendo hoje nos tribunais é justiça. Nós estamos vendo injustiça, perseguição e uma série de outras atrocidades. Por isso, irmãos, com relação ao cristianismo, podemos afirmar com convicção acerca de Jesus. O difícil não é conhecer Jesus, mas amá-lo. O difícil não é entender a sua mensagem, mas acatá-la ou aceitá-la. O difícil não é saber qual é a sua vontade, mas obedecê-la. É por isso que Jesus disse, eu volto a repetir, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Mas o que é, o que significa amar Jesus? Amar Jesus significa recebê-lo como Salvador. Ele deixou a sua glória, nasceu como homem neste mundo e morreu uma morte horrenda de cruz, pagando com seu próprio sangue o preço pelos pecados de toda a humanidade, para que todos os seres humanos pudessem, por meio da fé nele, em Jesus, terem seus pecados perdoados e serem justificados diante de Deus. Então, receber Jesus como Salvador é vamos dizer assim, uma condição para amar Jesus. Em segundo lugar, para amar Jesus, nós precisamos recebê-lo não só como Salvador, mas também como Senhor. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho, que para receber Jesus como Senhor, nós temos que deixar de lado o nosso ego, a nossa vontade própria. Antes de receber Jesus como Salvador, éramos escravos de Satanás e do pecado. Satanás era o senhor de nossas vidas e estávamos condenados ao inferno. Jesus, como Senhor de nossas vidas, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz e nos garante vida eterna juntamente com Ele, lá na glória. Aleluia. Amém? Então, irmãos, não existe meio termo no campo espiritual.
Ou você serve a um senhor ou você serve a outro senhor. Não existe muro, no reino espiritual. Ou você está de um lado ou você está de outro. Tá? Antes nós éramos escravos de Satanás para a morte eterna, para a destruição eterna. Agora nós somos servos do Senhor, ou seja, somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Mas a escravidão em Jesus Cristo nos conduz à liberdade, nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna. Amém? Essa é a grande diferença. Nós temos que seguir o exemplo, do Saulo, quando se encontrou com Jesus a caminho de Damasco. E após esse encontro, ele se tornou Paulo. Então, nós precisamos entender e compreender que o Senhor é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E o que significa, nós vemos aqui que o difícil não é conhecer Jesus, mas amá-lo. Nós mostramos o que é amar Jesus. A segunda questão é, o difícil não é entender a mensagem de Jesus, mas aceitá-la. O que significa acatar, aceitar a mensagem de Jesus? Em primeiro lugar, é crer na palavra. A palavra de Deus é a revelação escrita do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é o Senhor Jesus Cristo revelado em palavra. Amém? Ele mesmo assegurou que ele é a verdade. E disse mais, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução, é a bússola para guiar a nossa vida espiritual, que recebemos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Mas não é só, para acatar a mensagem de Jesus, não é só crer na palavra, mas principalmente o segundo item, que é viver a palavra. Mas não importa somente crer ou acreditar na palavra de Deus. Temos que vivenciá-la em nossa vida diária e em nossos relacionamentos. Somente assim tomaremos posse da vida abundante prometida por Jesus em João 10:10. Lá em João 10:10 o Senhor diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Amém? Então, irmãos, nós precisamos não só crer, mas temos que viver a palavra. O Tomé, o apóstolo Tomé, diante do encontro com o Senhor Jesus ressuscitado, tem sido o pai de muitos crentes incrédulos, nos tempos atuais. Mas quando ele se encontrou com Jesus já ressuscitado, ele creu e declarou, Senhor meu, Deus meu. Então creia no Senhor Jesus e declare como Tomé, Senhor meu, Deus meu. Aleluia. Em terceiro lugar, irmão, nós vimos lá que o difícil não é saber qual é a vontade de Jesus, mas obedecer à vontade de Jesus. Obedecer a Jesus significa submeter-se a Ele, não importa as circunstâncias. O nosso inimigo, Satanás, criará situações e circunstâncias para esmorecer a nossa fé e nos levar a fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Abraão, Ana, Samuel, Moisés, Josué, José, Daniel, Pedro, Paulo, são exemplos de heróis que creram mesmo em situações completamente adversas à sua fé, irmãos. Anteontem, no sábado, eu assisti o filme Paulo, o Apóstolo, E, irmãos, que coisa tremenda, Quanto sofrimento aquele homem passou nas prisões, nos açoites. Quantos sofrimentos nossos irmãos que eram cristãos naquela época sofreram ali nas mãos de Nero, e de soldados romanos, além da perseguição que é implacável dos judeus. Então, obedecer a Jesus significa submeter-se à vontade do Senhor Jesus. Nós temos que eliminar o nosso ego. Nosso ego é uma barreira que impede o Senhor Jesus de trabalhar em nossas vidas. Nós temos que remover o nosso ego. Obedecer a Jesus significa também humilhar-se diante dele. Devemos reconhecer a soberania do Senhor Jesus e a nossa completa incapacidade para vencer as forças espirituais do mal com as nossas próprias forças. Se nós formos lutar contra Satanás e seus demônios com as nossas forças, nós vamos ser derrotados sempre. Mas se nós lutarmos com as armas que o Senhor Jesus nos deu, que está ali em Efésios 6,
a armadura de Deus, nós vamos vencer todas as batalhas. Devemos entender, né, que Ele, Deus, é Criador e nós criaturas. Somente assim Ele inclinará os seus ouvidos ao nosso clamor. A soberba nos levará à ruína. Veja o exemplo do rei Saul, né, que preferiu consultar uma necromante do que arrepender-se e humilhar-se diante de Deus por causa do pecado que ele havia cometido, né? E o que aconteceu? O seu fim foi trágico, né? Porque ele não quis submeter-se à vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, podemos concluir que edificar a casa sobre a rocha significa amar a Deus, né? Amar a Jesus, acreditar em Jesus, submeter-se a Jesus. No texto de referência, né, de Lucas 6, embora Jesus esteja advertindo que um bom alicerce é vital, né, nas horas de provação e dificuldades proporcionadas pela vida, seu principal objetivo é nos alertar para o teste supremo que virá no juízo final, quando somente sobreviverão aqueles que estiverem firmados na rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Apocalipse 22:14 nos diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida, né, e entrem na cidade pelas portas. Essa árvore da vida que é citada aqui em Apocalipse é aquela mesma árvore da vida, né, nos é mostrada em Gênesis, né, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, né, Deus colocou anjos querubins guardando o caminho da árvore da vida para que ninguém mais pudesse ter acesso a essa árvore da vida. Como o homem deixou de ter acesso à árvore da vida, ele passou a envelhecer, a adoecer e a morrer, né? Mas a palavra de Deus nos diz, nos garante que quando nós estivermos na glória com o Senhor, né, o acesso à árvore da vida será novamente liberado e nós poderemos desfrutar do fruto da árvore da vida e seremos eternos para sempre. Amém? E ainda diz mais que as folhas da árvore da vida, né, elas serão para a cura das nações, né? Então, algo maravilhoso, tá? Por isso, irmãos, estejamos firmes e alicerçados, em nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ele já venceu por nós. Temos apenas que tomar posse dessa vitória em nome de Jesus. Como? Amando a Jesus, crendo em Jesus, nos submetendo a Jesus e adorando ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, seu lar e sua família, e vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Ti e agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra, ó Deus, que Tu nos concedeu na tarde de hoje. Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja trabalhando, Pai, essa mensagem na mente e nos corações, Pai, dos meus amigos, dos meus irmãos, daquelas pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. E que através dessa mensagem, Pai, a vida dessa pessoa, Pai, e juntamente com toda a sua família, venha a ser abençoada, venha a ser edificada, para a glória e louvor do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma semana abençoada de paz, de alegria e de prosperidade, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Então, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.